Bom dia a todos e a todas. Dando continuidade aos nossos estudos sobre hidrostática, hoje nós vamos dedicar um tempo para apreciar o que é a pressão hidrostática. Tá? Então, a pressão hidrostática é aquela pressão que ocorre quando algo está dentro de um fluido. Ou se eu quero avaliar qual a pressão num determinado ponto do fluido, se eu colocar algum objeto lá dentro, se eu colocar alguma bomba para tirar algum líquido ali de dentro, ou o que quer que seja, tá? E essa pressão, ela é exercida pelo peso do próprio fluido que está naquele ponto para cima, até a superfície, tá certo? Então, a pressão hidrostática é a pressão que está sendo avaliada no interior de um fluido. Então, por exemplo, quando a gente para pensar nesse pinguim que está aqui e nesses pinguins que estão aqui, a coluna de líquidos deles até a superfície é que vai ser relevante para saber com quem deles está sob maior pressão ou menor pressão, certo? Então, a ideia é o que é? Quanto maior for essa coluna de líquido, né, maior vai ser a pressão que esse pinguim vai estar sendo submetido. Quem nunca saiu do nível do mar, por exemplo, aqui de Florianópolis, e foi para a serra, sei lá, Rancho Queimado aqui, eu acho que é um dos locais mais altos aqui, mais próximos, tá? Quando você sobe a serra de maneira muito rápida, você tem uma sensação de surdez. Por que você tem essa sensação de surdez? Aqui, a coluna de ar que está sobre a sua cabeça é muito maior do que a coluna de ar que está aqui. Então quer dizer que quando você vai daqui para lá, você tem uma diminuição da pressão atmosférica. Vamos lembrar que eu estou falando aqui de fluido, né? Então são líquidos e gases que a gente precisa levar em consideração. Então nesse caso aqui, essa diminuição de pressão quando você sobe muito rápido ou o aumento de pressão quando você desce muito rápido é que vai te causar aquela surdez momentânea, tá certo? Bom, como é que eu calculo essa pressão hidrostática? Bom, eu preciso conhecer a massa específica do fluido, tá? E se eu estou trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, essa unidade aqui vai ter que estar em quilogramas por metro cúbico. Se eu estou levando em consideração a aceleração gravitacional local, tá? Ela normalmente já vem fornecida em metros por segundo ao quadrado. E aquilo que eu havia comentado agora há pouquinho, né? A altura da coluna de líquido sobre o ponto em questão precisa estar em metros e é isso que vai ser o fator relevante. Então, quanto maior for a coluna de líquido que estiver sobre o ponto, por exemplo, aqui esse pontinho vermelho até aqui na superfície, né? Maior vai ser a minha pressão hidrostática, a pressão do fluido sobre aquele ponto, ok? Bom, se eu quero saber a diferença de pressão entre dois pontos, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o ponto A e o ponto B, tá? A diferença de pressão entre eles vai estar associada, nesse caso, à diferença de altura entre esses dois pontos, tá certo? Óbvio que quanto mais profundo eu estou, maior é a minha pressão. Mas se eu quero calcular a variação de pressão, a diferença de pressão entre dois pontos, eu preciso levar em consideração a diferença de altura entre esses dois pontos, certo? Um outro experimento interessante é o experimento de Torricelli, que vai falar sobre a pressão atmosférica, tá? Então, olha só, quando a gente para analisar aqui, a nossa referência como um todo, quando eu estou no nível do mar, essa daqui é a minha pressão atmosférica e ela equivale a 1 atm. Bom, como é que o Torricelli fez esse experimento dele? Ele pegou aqui um tubo fechado desse lado, encheu de mercúrio, tá? Tapou aqui para esse mercúrio não vazar, colocou esse mercúrio dentro de um outro pote com mercúrio e então destampou aqui. O que ele observava? Ele observava que ficava dentro desse cano, dentro desse recipiente que ele encheu aqui no começo, sempre 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio dentro dele. Bom, vamos lembrar o quê? Que nessa região aqui, ó,
tá? Eu tenho a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica vai estar exercendo força sobre essa região, e essa força aqui é a força suficiente para manter essa coluna de mercúrio aqui. O que está acontecendo dentro desse espaço aqui? Dentro desse espaço está acontecendo o vácuo, tá? Vamos lembrar que se por acaso eu vier aqui e fizer um pequeno furo dentro desse recipiente, isso aqui vai se escoar, não tem como ficar nada aqui dentro, né? Então, isso é a análise da pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ao nível do mar, considerando ela normal lá de 1 atm, consegue sustentar dentro de um tubo montado nessas condições aproximadamente 76 centímetros de mercúrio, certo? Bom, as unidades de pressão. Então, a gente acabou de ver que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é a coluna que ele consegue sustentar, tá? Uma atmosfera consegue manter, só mudando a unidade de medida, 76 centímetros de mercúrio. Essa unidade de medida acabou sendo batizada de 760 torr, ou 100 quilopascais. Então vamos parar e pensar um pouquinho nisso aqui. 100 quilopascais são 100 mil pascais. 100 mil pascais são 100 mil newtons por metro quadrado. O que significa isso? Significa dizer que se eu pegar um quadrado aqui de 1 metro por 1 metro, e vamos supor que isso aqui é 1 metro por 1 metro, tá? Esse quadrado de 1 metro por 1 metro vai estar sendo submetido à ação de uma força ou sustentando o peso de 100 mil newtons de força. Ou seja, uma massa de ar de 10 mil quilos aproximadamente, ou 10 toneladas. Então quer dizer que se eu pegar um piso de 1 metro por 1 metro, um espaço desse, a pressão atmosférica ali corresponde a estar sustentando uma massa de 10 toneladas de ar sobre aquele espaço. Essa pressão atmosférica é muito grande e eu não posso esquecer disso, tá certo? Bom, só que se eu paro para pensar numa situação real, o que acontece? Eu tenho lá um ponto dentro de um líquido, tá? Que está sofrendo a pressão hidrostática, que vai ser massa específica do líquido vezes gravidade vezes a altura da coluna de líquido, mais a pressão atmosférica. Então você precisa ficar cuidado e atento à pergunta. Se a pergunta for qual é a pressão total, eu preciso calcular a pressão hidrostática e adicionar a ela a pressão atmosférica que está atuando, por exemplo, nesse caso, aqui na superfície. Se pedir simplesmente a pressão hidrostática, se eu tenho que calcular apenas a pressão hidrostática, eu simplesmente vou aplicar aqui massa específica do fluido vezes gravidade vezes a altura de fluido que se encontra sobre o ponto que eu quero analisar, ok? Toma cuidado ao ler o enunciado. E aí nós temos aqui a primeira pergunta. Imagine que você esteja diante de uma piscina de 4 metros de profundidade. Então vamos lá. Eu tenho uma profundidade de 4 metros, tá? E ele quer que você calcule a pressão do fundo dessa piscina em Pascal e em atmosfera. Então ele quer calcular a pressão no fundo da piscina, tá? Bom, aqui ele me deu a massa específica da água em gramas por centímetro cúbico, não posso usar. Então eu vou ter que passar isso para quilogramas por metro cúbico. E aí eu não posso esquecer que para passar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, eu preciso multiplicar por 1000. Pressão no fundo dessa piscina. A pressão no fundo da piscina, ela vai ter a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica, certo? Então,
A pressão hidrostática eu vou calcular aqui no cantinho. Então, a pressão hidrostática ela vai ser a massa específica do fluido, nesse caso a água, vezes a aceleração gravitacional, que é 10 metros por segundo ao quadrado, ele forneceu aqui, né? Vezes a altura. Então, vai ficar a pressão hidrostática como sendo 1.000 quilos por metro cúbico, vezes 10, vezes 4 metros. Então, a pressão hidrostática, ela vai valer 40.000 newtons por metro quadrado, certo? Então, a minha pressão lá no fundo da piscina, ela vai ser 40.000 da pressão hidrostática, mais a pressão de uma atmosfera, que equivale a 100.000 newtons por metro quadrado, ok? Então, vamos lá, mais 100.000 newtons por metro quadrado. Então, a minha pressão total lá no fundo da piscina vai fechar 140.000 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa, né? Que 140.000 pascais. Só que, além dessa informação, ele quer que você calcule essa pressão em atmosferas. Então, vamos lá. Então, vou ter que montar e organizar, resolver uma regrinha de 3, né? Então, uma atmosfera equivale a 100.000 pascais, ou 100.000 newtons por metro quadrado. A pressão nesse ponto é de 140.000 pascais. E aí eu preciso passar para a atmosfera, né? Faço a multiplicação cruzada. X vezes 100.000 é igual a 140.000 vezes 1, que é o próprio 140.000, né? E aí eu passo esse 100.000 para o outro lado dividindo. E aí eu chego à conclusão de que a pressão em atmosfera naquela região equivale a 1,4 atm, tá certo? Só a título de curiosidade, para você se informar aqui e ficar sabendo, cada 10 metros de coluna de água equivale aproximadamente a uma atmosfera, tá certo? Então, isso aqui é algo interessante para você guardar, ok? Calcule em atmosferas a pressão a que o submarino fica sujeito quando baixa a uma profundidade de 100 metros. Para a água do mar, adote que a densidade vale 1.000 quilos por metro cúbico, tá certo? Bom, então agora nós temos aqui um submarino, né? Então, o submarino, nós temos que levar em consideração o seguinte: para que as pessoas aqui consigam sobreviver, ele já tem que manter uma pressão interna de uma atmosfera, tá? Aí eu vou ter o nível do mar, eu vou ter aqui a coluna de líquido, tá? Que vai me render uma pressão hidrostática, tá? E eu tenho aqui em cima a pressão atmosférica, tá certo? Quando você leva em consideração isso, essas duas pressões aqui, a interna e a externa acima do nível do mar, elas acabam se anulando. Então, dessa forma aqui, para eu saber qual é a pressão que o submarino está lá, eu vou levar em consideração apenas a pressão hidrostática. Então, a minha pressão hidrostática a qual o submarino está sendo submetido vai ser a massa específica da água vezes a gravidade vezes a altura. Então, a pressão hidrostática vai ser a massa específica, a densidade da água do mar, 1.000 quilos por metro cúbico, a aceleração gravitacional 10 e a profundidade 100. Então, essa pressão hidrostática ela vai valer 1 milhão de pascais, ou de newton por metro quadrado. Bom, como ele pede isso em atmosferas, eu vou precisar fazer uma regra de 3 semelhante a essa, certo? Então quer dizer que, a partir do momento que eu quero passar isso para atmosferas, tá? A minha pressão de uma atmosfera equivale a 100.000 newtons por metro quadrado,
tá? Quantas atmosferas eu vou ter em 1 milhão de metros quadrados, de newtons por metro quadrado. Tá certo? Quando você faz isso, você vai chegar a uma pressão de 10 atmosferas, que é uma pressão muito grande para ter que suportar a essa profundidade. E a última questão que a gente tem que fazer hoje diz assim: suponha que uma caixa d'água de 10 metros esteja cheia d'água, cuja densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então aqui, a profundidade da caixa d'água é de 10 metros. Tá? A massa específica da água, já vou passar para quilogramas por metro cúbico, 1000 quilogramas por metro cúbico. Aí ele quer saber, a pressão atmosférica na região vale 10 na quinta pascal e G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a pressão em pascais no fundo da caixa d'água. Então, novamente, né, a pressão vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Naquele primeiro exercício eu calculei isso aqui em separado, agora eu vou fazer assim, ó. Pressão atmosférica mais a massa específica da água vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água, ok? Então, a pressão vai ficar 10 na quinta, que é 100 mil, mais a massa específica da água, que é 1000, a aceleração gravitacional, que é 10, e a altura também, que é 10. Então, quer dizer que vai ficar 100 mil mais 100 mil, ou seja, no fundo da caixa d'água, nós vamos ter uma pressão de 200 mil newton por metro quadrado. Certo? Pessoal, terminamos essa parte aqui sobre a pressão hidrostática e fique bem claro, a pressão que os fluidos exercem sobre a gente são de muita importância. Tanto que o mergulhador, por exemplo, quando vai vir para a superfície, ele precisa fazer uma descompressão, tá? Porque senão ele corre o risco de problemas biológicos devido a essa subida muito repentina. Tá? Quando a gente vai subir a serra, descer a serra, a gente precisa ficar articulando o maxilar para que a pressão interna e externa do ouvido sejam igualadas. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.